Shalom, shalom, sejam super bem-vindos ao canal de Samuel Andrade. Aleph Samer, que em hebraico significa aquele que tem autoridade pela palavra de Deus para proteger e auxiliar que está caído ou caindo. Pois bem, eu quero pedir a vocês para poder que curtem, comentem, compartilhem, porque quando vocês fazem isso, o sistema de inteligência da plataforma do YouTube verá que o vídeo é relevante e vai compartilhar para outras pessoas. Estou aqui com um amigo meu, gente, eu sei que está movimentando aqui na Praça Salvador de Campo de Goitacazes. Vamos aqui nos auxiliando o missionário Bruno. Eu vou pedir a vocês para que coloquem o fone, porque hoje o tempo está meio nublado. Pois bem, eu quero falar sobre um assunto muito polêmico que vai edificar nossas vidas e por falta do entendimento hebraico, que de fato, para quem não sabe, meu nome é Samuel Andrade, sou estudante de hebraico bíblico, também moderno, clássico, e também de histórias extras bíblicas. E o assunto que eu quero falar sobre hoje é: será que tatuagem é pecado? Vamos lá, para a gente entender na verdade o contexto, o livro de Levítico em hebraico significa vai e crá, ou seja, e chamou. De fato, na verdade, nós temos que compreender que cada livro, ou seja, da Torá, que são 5 compêndios, que pela Septuaginta foi traduzido como Pentateuco, ou seja, 5 livros, que é o compêndio, ok? Penta, 5, euco, ou seja, o compêndio de 5 livros, mas na verdade é chamado Torá. Então ele é na verdade ou seja, um entendimento seguinte: Bereshit, que o entendimento no hebraico fala sobre início, quando Jesus teve um encontro conosco, que é um código nisso, e vai, Bereshit, ou seja, Gênesis, Êxodo, Shemot, aí depois vem Vaikra, que é, ou seja, Levítico, aí tem Deuteronômio, que é Devarima, aí são vários livros que nós bem conhecemos e assim vai, Números, que é Bemidbar. Só que vamos lá para nós entendermos sobre o livro de Levítico, que é Vaikra e chamou. Gente, o livro de Levítico, ele é um livro especificamente para os sacerdotes, para os Kohanimas, que é chamado em hebraico plural. E também é para o povo de Israel, ou seja, o reino sacerdotal que o Senhor chamou, ou seja, dentre as nações, para que ele representasse a figura do próprio Deus diante das nações. Então Israel é luz para as nações. Então não é Israel que tem que se comportar mediante aos prazeres e ao modo do mundo para ganhá-los, mas não, é o mundo que tem que imitar a palavra de Deus, Deus e Israel. Primeira compreensão. E a coisa, gente, que nós temos que compreender, só de início aqui, o povo fala: mas o livro de Levítico capítulo 19 não está especificamente falando que não pode tatuagem. Vamos lá, só vou usar uma linguagem bem carioca no português. Primeiro contexto, tem texto e contexto. Capítulo de número 19, ou seja, nós vamos compreender ali que o contexto é para não homenagear aos mortos, certo? Mas também no capítulo 19 está dizendo: e não fareis tatuagem, ponto. Porque o povo, na verdade, das nações vizinhas, eles tinham o objetivo de fazer, na verdade, homenagem aos mortos. Então o Senhor repreende para que Israel não pegue esse costume de homenagem aos mortos, culto aos dedos, porque a forma de tatuagem na cultura oriental era uma forma de homenagear aos deuses, ou seja, que se titulavam deus da época. Era para uma forma de começar a chamar a atenção também das divindades, ou seja, dos demônios. Então era uma forma de culto da época, era um paganismo. Mas a raiz da verdade, do entendimento hebraico de tatuagem ou marcar são várias: Kevia, Kaka, ok? Ketubet e Ketubá. Mateus capítulo 4. Quem lembra do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus? Quando Jesus vai repreender Satanás, ele vai dizer o seguinte: porque também está escrito Ketubá, que significa está escrito. E para quem não sabe também, é um contrato de um casamento que é colocado na sala de um casal judaico, que eles vê, ou seja, cada um tem a sua função e eles vão ler esse contrato de casamento. Então o contexto do Levítico capítulo 19 está dizendo: eu não farei tatuagem em homenagem aos mortos, ou seja, Ketubá, Ketubet, Kefia. Agora, de fato, a homenagem aos mortos para não fazer, mas também não é para poder marcar o corpo em homenagem alguma, com homenagem ou sem homenagem.
Então, em dois contextos, homenagem aos mortos e não fazer tatuagem. Ah, Samuel, mas eu quero fazer uma tatuagem de homenagem para o meu filho, ou porque gostei, ou porque é bonitinho. Não, você está dizendo que é não, nem para homenagem, nem porque eu gostei. Agora, uma questão muito séria que eu vejo as pessoas falando assim: ah, mas depende da doutrina da sua igreja. Depende do que o pastor da sua igreja libera. Pastor não é Deus, ele é administrador do corpo de Cristo e também, ou seja, alguém que vai auxiliar para o rebanho de Cristo. As ovelhas não vão no pastor, as ovelhas pertencem ao pastor dos pastores. Vamos lá para você entender. Gente, é muito triste e lamentável, o povo fala assim: ah, mas depende da doutrina da sua igreja, se o pastor liberar, não é isso. Por quê? Vamos lá. Lucas 17 fala sobre a transfiguração. A Bíblia diz que agora estava Elias e também estava Moisés. Uma voz vem no meio das nuvens e diz o seguinte: esse é meu filho amado, a ele você ouvir. O que o Deus Pai está dizendo? Olha, ainda que Moisés seja uma figura muito grande e ainda que Elias seja uma figura poderosa, no final quem manda é meu filho. Jesus é a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para você é: não interessa se o pastor libera, não interessa se a sua denominação libera, o que na verdade está escrito e é o que vai predominar e vai prevalecer. Então Deus te abençoe, fica com essa palavra e olha uma coisa que eu vou dizer aqui profeticamente: mais do que você marcar o teu corpo, é você marcar o teu espírito. Mais do que você marcar a tua carne, é você marcar a tua mente. Mais do que você marcar qualquer coisa, fazer homenagem às pessoas, faça homenagem no teu coração. Lembra que Jeremias 31 diz que o Senhor faria, ou seja, uma marca, Ele colocaria as palavras dele na tábua do nosso coração? De fato, é essa tatuagem, é essa marca que o Senhor quer. Que Deus te abençoe, Shalom, o Lehitra Ot, que hebraico significa a paz, e até mais vezes.